Bem, então, boa noite a todas e todos, boa noite ao Eymar e os demais componentes aqui da mesa. Eu quero agradecer esse honroso convite que me foi feito para participar deste seminário, né, onde a proposta é discutir esses elementos que já foram bastante trazidos aqui, a democracia, o trabalho, o direito e a justiça, embora não consagrada ali na denominação, não há dúvida nenhuma que no momento em que nós nos propomos a discutir o direito, nós também discutimos a justiça, que é, com certeza, hoje, um ponto crucial em tudo que está acontecendo, para o bem, mas principalmente para o mal, né? E eu fico muito honrado de estar aqui, tenho acompanhado bastante tempo o trabalho feito pelo Instituto e, para mim, é um prazer imenso estar aqui dividindo esse espaço com todos vocês, muitos aqui bastante conhecidos já, e me deixa muito mais feliz ainda de encontrar tantas pessoas como o Eymar, como o Eduardo, o Nilo, o Paulo e tantos outros, e saber que, passados tantos anos, talvez algumas décadas, né, a gente está do mesmo lado, foi ontem, né? A gente continua do mesmo lado, porque nesses tempos de pensamentos e ideias tão voláteis, tão líquidas, eu acho que a coerência é um dado fundamental, né? E nós falamos agora há pouco que nos conhecemos ainda, lá na década de 80, na PUC de Campinas, dentro de um movimento chamado Direito e Avesso. E a gente continua aqui, muito mais pelo avesso do que pelo direito, né? Mas sempre do mesmo lado da fronteira, ou seja, nós conseguimos resistir a todas as tentações, né? Contrariando a máxima de Oscar Wilde, conseguimos resistir a todas as tentações e ficamos do mesmo lado. Isso me dá uma honra muito grande, né, de compartilhar esse lado democrático, progressista, social com todos vocês, né? E eu, passada essa primeira fase, né, que é muito mais para a gente superar o nervosismo inicial da fala, eu queria dizer que eu fiquei muito preocupado quando recebi esse convite para falar sobre democracia e trabalho, né? Porque eu não sou exatamente uma pessoa pessimista. Quem me conhece sabe que eu procuro sempre ver o lado positivo das coisas, sempre buscar energia para poder enfrentar as dificuldades que todos nós enfrentamos, tanto no aspecto pessoal como no aspecto institucional, político, profissional, né? Mas eu não posso deixar de consignar que os fatos que aconteceram ultimamente no Brasil me deixaram muito para baixo, né? Me deixaram tanto quanto desalentado, como observou a professora agora há pouco, né? Não naquele sentido que hoje é usado para a classificação de pessoas que desistiram de procurar emprego, mas no sentido de alguém que, de repente, se vê cansado de ter esperança, porque depois de tudo que nós passamos, né, nessa história recentíssima do nosso país, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Como já dizia o nosso querido poeta Belchior. Então, quer dizer, nós estamos aqui fazendo como fizeram nossos pais, nossos avós, preocupados com a conjuntura política e econômica, e ainda que tenhamos avançado, né, apesar de termos feito tudo o que fizemos, a gente continua, né, tendo que falar aquilo que é óbvio, né, enquanto poderíamos estar já num patamar de distribuição de renda, distribuição de riquezas, de menos desigualdade, que era aquilo tão almejado por aqueles que trabalharam e lutaram pela redemocratização do país. E eu realmente tenho essa sensação, né, embora não tenha passado aí todo o período da ditadura, né? Eu nasci exatamente em 1968, né? Mas, claro, né, atuamos, inclusive, durante o movimento estudantil, convivendo com uma realidade muito ruim, né, já num processo de distensão democrática, mas que era muito delicado, né? E a gente sempre se lembra daquela música do Chico que fala, né, minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. E o meu maior medo é começar a ver a nossa gente fazendo isso de novo, né?
Porque é o que nós fazíamos na campanha pelas diretas já em 84, a gente tinha medo de colocar a camisa amarela, porque na época a camisa amarela era um bom sinal, tá, gente? Não me julguem pela cor da camisa, né? Na época, usar a camisa amarela era sinal de que a gente estava no campo certo, no campo democrático, né? E a gente tinha medo, porque aquilo podia ser entendido como uma subversão, alguma coisa do tipo, né? E é muito preocupante a gente imaginar que isso possa acontecer, e talvez a gente que esteja um pouco mais velho, né? Não tanto, mas tem um pouco mais de idade, até consiga assimilar melhor. Mas me preocupa, em particular, e há muitas pessoas que eu conheço, como os nossos filhos reagirão a isso. Filhos que cresceram na democracia, cresceram num ambiente em que expressar suas opiniões é tão natural quanto respirar, né? Cresceram num ambiente em que você pode falar o que você pensa, às vezes faz exageradamente, de modo incorreto, mas num processo realmente de educação. E, de repente, nós nos vemos aí voltados, né, a um momento em que nós temos que não apenas pensar no que vamos falar, mas, principalmente, nos policiar, porque podem haver consequências sérias para nós e para as pessoas mais próximas, não é? E, em função disso, por que eu fiz toda essa introdução, né? Porque falar de democracia e trabalho no contexto em que a gente vive, e estando desalentado como eu podia terminar em 5 minutos. Falei, bom, acabou a democracia, o trabalho já acabou há muito tempo, né? Então, muito obrigado a todos, né, pela atenção que foi dispensada aqui, parabéns pelo evento e vamos para o coffee break, né? Mas eu não vou contaminar vocês com esse meu desalento, até porque isso seria capitular, isso seria fazer exatamente o que eles querem, né? Nessa era que nós vivemos, né, que é a da pós-democracia, o elemento mais presente é o da pós-verdade, que significa exatamente o reconhecimento de que o que existe é o que eu penso que existe, e não necessariamente o que acontece. E quando nós deixamos o lado de lá assumir essas suas percepções como verdadeiras e nós ficamos calados, nós estamos dando razão a eles, porque eles não têm o contraditório. Então, eu vou resistir a esse desalento, né, que principalmente me assalta desde o final do mês passado, né, principalmente, mas não só, mas vou tentar aqui expor um pouquinho do que eu penso em relação a esses dois assuntos principais que são objeto deste painel, né, a democracia e o trabalho e como isso se relaciona, né? Então, eu acho que é muito oportuno a gente debater democracia exatamente ao final aí de um processo eleitoral, né, em que, segundo o discurso mais presente, é a consagração efetiva da democracia, com a possibilidade de participação popular nos destinos da nação, por intermédio da sua representação eleita, não é? E que acaba gerando, né, um desses elementos de pós-verdade, que é a afirmação de que a existência de eleições livres e uma possibilidade de alternância de poder é a afirmação concreta de que vivemos um Estado democrático. Isso é, no mínimo, ingenuidade, quando não má-fé, não é? Nós sabemos que a democracia não se consagra apenas por esses elementos. São elementos importantes, constitucionais, não apenas no sentido da Constituição, mas constitutivos efetivamente, mas isso não se esgota na concepção de democracia, não é? Efetivamente se constrói uma sociedade democrática quando ela é igualitária, com oportunidades de acesso a todos os elementos que a sociedade oferece à maioria das pessoas, quando não se tem práticas discriminatórias institucionalizadas, quando não se tem exploração, quando não se tem recortes de gênero, de orientação sexual, de etnia. Isso, sim, faz uma democracia. E, portanto, a democracia é um processo de construção, e aí emprestando a professora Hannah Arendt, e reconstrução permanente. Ela não se faz apenas, então, somente pela previsão de eleições livres ou pela simples possibilidade de alternância de poder. E é interessante que
nós observamos, né, que a Constituição de 88, né, agora balzaquiana, ela vem e promete uma série de direitos. E aquilo, para quem viveu aquele momento, como é o meu caso, de muitos aqui, né, alguns não, mas outros vivenciaram aquele momento, aquilo foi um processo muito complexo e que consagrou uma espécie de concertação social, justamente pelos efeitos do pós-ditadura, aquilo que nós vivíamos, né, naquele momento, vivemos naquele momento tenebroso, e não por acaso, o capítulo dos direitos fundamentais, ele reconhece ali uma série de garantias que hoje parecem tão, né, banais, a gente lê aquilo, né, e não entende o porquê se colocou, mas aquilo representava um passo fundamental no reconhecimento, efetivamente, de uma Constituição, como disse o então deputado Ulisses Guimarães na promulgação, uma Constituição cidadã que reconhecia ali o atributo elementar de cidadania, no qual se integra naturalmente todo esse rol de direitos fundamentais que envolvem as questões do trabalho, da saúde, da moradia, da educação, do acesso à justiça, não é? E o nosso grande desafio, né, falo nosso, de todos nós que operamos o direito, que atuamos nas ciências humanas e que somos preocupados com a sociedade, foi tentar incrementar aquilo que o legislador constituinte estabeleceu em 88. Não é? E os avanços foram significativos, ainda que tímidos, talvez pelo nosso déficit histórico, né, com relação a diversas camadas da sociedade. Nós tenhamos aí a impressão de que muita coisa foi feita, na verdade, muito ainda havia a se fazer. Não é? E, de repente, nós nos vemos com este processo, repito, em plena construção, ser interditado por um hiato democrático que descaradamente assume o papel de desconstrução, repito, daquilo que pouco se conquistou, mas que, na realidade, representa muito para aqueles que quase nunca tiveram nada. Não é? Então, e é um exemplo dos mais dramáticos disso, é a Emenda Constitucional 95, todos conhecemos, né, oriunda da famosa PEC do fim do mundo, que faz exatamente aquilo que a Constituição não queria, que é limitar, congelar os investimentos em saúde, em educação, nos serviços públicos em geral, num processo já de preparação para a consagração de uma redução da importância do Estado e redução do papel do Estado nas relações das pessoas, dentro daquela linha, né, que vocês bem pontuaram aqui quando fizeram a apresentação deste seminário. Então, o cenário que nós identificamos a partir desse momento, né, que exatamente atravessa aí, após esse loop, que também foi narrado aqui na apresentação, é esse cenário de devastação dos direitos, né, que envolve, naturalmente, a reforma trabalhista. Né? E só para vocês entenderem, eu estou falando reforma entre aspas, tá? Como aqui a linguagem é oral, não é linguagem escrita, não dá para explicar, mas eu faço questão de pontuar que reforma entre aspas, porque, para mim, não é reforma coisa nenhuma. Né? De qualquer forma, esse cenário é muito mais preocupante quando a gente olha para o futuro, né, que nos espera a partir do mês de janeiro, porque, de um lado, nós não temos muita clareza, pelo menos eu não tenho, não sei se perdi a capacidade de interpretação, muita clareza nas políticas, né, do candidato eleito a respeito dessas questões sociais. Né? Nós temos ali um conjunto de generalidades, né, frases de efeito, sem que a gente tenha uma visão concreta do que se pretende fazer. E a cada dia uma surpresa, né? Inclusive com as indas e vindas típicas de quem talvez não esteja tão preparado para assumir as funções que estão por vir. Não é? E segundo, mas isso é secundado, né, não sem tanta importância, por aquele que se diz, né, o grande poderoso, todo-poderoso do futuro governo, que é uma pessoa de assumida condição liberal e que tem, naturalmente, nenhum preso pelos pilares do Estado democrático e social. Então,
É muito difícil fazer esse exercício de futurologia, não é? Mas, lamentavelmente, o cenário é esse. Se nós tivermos, neste governo ilegítimo que tocou o Brasil nos últimos 2 anos, uma investida grave nesse processo gradual de construção e reconhecimento dos direitos sociais, eu não duvido que isso se acentue no próximo governo, claro, a depender de como nós vamos nos conduzir em relação a isso. Então, assim, nós estamos, sob esse prisma, muito distantes ainda de uma consolidação democrática, seja porque o que nós tínhamos em termos de reconhecimento desses direitos está conduzido de modo incipiente e agora aparentemente interditado, e a gente já vê movimentos no sentido de se retirar aquilo que foi consagrado, ou seja, além de não se acrescentar nada mais, retirar o que foi acrescentado, como essas discussões que nós estamos vendo todos os dias, né? Dou como exemplo a mais latente de todas, essa figura, né, anacrônica chamada escola sem partido, né? Na verdade, deveria chamar escola sem o seu partido, né? Porque o meu pode, não é isso? Então, exatamente, esse é um amplo retrocesso, porque enquanto a Constituição consagra o direito universal à educação e reconhece a relevância do papel do professor na construção, inclusive da cidadania, que ela própria assegura, quando você interdita a ideia, simplesmente tolhe de vez qualquer possibilidade de evolução no pensamento, né? Eu fico imaginando, né, o que será de um professor que não poderá falar em sala de aula aquilo que pensa, aquilo que, às vezes, não apenas o que ele pensa, mas como a nossa professora de filosofia aqui, o que pensam os filósofos, poderá ser eventualmente acusada aí de descumprir as diretrizes da escola sem partido ao citar um autor ou um filósofo que, eventualmente, não seja do partido dominante, não é? Mas, tirando esses aspectos, mesmo naquilo que, sobretudo a imprensa, costuma afirmar com relação à existência da democracia no Brasil, isso me parece que não corresponde à realidade. A gente, inclusive, ouviu recentemente frases no sentido: as instituições estão funcionando, a democracia do Brasil é sólida, a democracia do Brasil não vai se abalar por elementos tão pequenos como esses que ocorreram e que se prenunciam no futuro. Mas eu não concordo com isso. E não é uma concordância meramente opinativa, né? Nós tivemos um julgamento muito simbólico, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 4.650, em que o Supremo Tribunal Federal analisou a questão do financiamento de campanhas políticas, né? E tem um trecho, né, do insuspeito ministro Luiz Fux, que diz assim: a doação por pessoas jurídicas consubstancia, sim, fator de desequilíbrio nos certames eleitorais, máxime porque os limites máximos previstos na legislação, em vez de inibir, estimulam que as maiores empresas façam as maiores doações. Diante desse quadro, eu indago, ele, não eu, né? É salutar, à luz dos princípios democráticos e princípio democrático republicano, a manutenção de um modelo como esse, que permite a captura do político pelos titulares do poder econômico? Isso é decisão transitada em julgado da Suprema Corte Brasileira em ação direta de inconstitucionalidade, portanto, com efeito vinculante. Logo, aquilo que a gente dizia nas nossas conversas de boteco, né, que havia uma desconfiança de que existia uma certa compra de votos por parte de determinados representantes da sociedade no parlamento, hoje é decisão passada em julgado pela Suprema Corte do país, que então julgou inconstitucional esse financiamento feito por empresas privadas, dizendo o que eu acabei de ler para vocês. Isso está no voto que prevaleceu do ministro relator Luiz Fux, assumindo claramente a influência nefasta do poder econômico sobre a atividade política, em um completo e total desvio de finalidade. Aí nós compreendemos, né, o porquê que se dizia em 2014 que, naquela época, o Congresso Nacional eleito era o pior
congresso de toda a história. Isso no seu conjunto, naturalmente, sem aí atingirmos a todos, sem afetarmos determinados parlamentares que sabemos que são muito combativos e extremamente comprometidos com o que fazem. Mas essa decisão do Supremo, que é de 2015, ratifica esta impressão que antes tínhamos, repito, por mera suposição, não é? Coisas do gênero. Pois bem, apesar da proibição, nós sabemos, e os jornais dos últimos meses estamparam essa informação, que esse processo continua existindo, né? Não deixou de ocorrer, inclusive com manchetes escandalosas nos jornais e nos sites de notícias, indicando a prática de, aspas, doações de empresas privadas para campanhas políticas, demonstrando o seguinte, que continua existindo a mesma coisa. Isso revela o quê? A gente conhece um pouco a história do Brasil, revela que o voto censitário voltou, né? Porque lá, antigamente, quando o voto não era universal, quem votava? Quem tinha patrimônio, quem tinha dinheiro, quem tinha poder econômico. O pobre não votava, assim como não votavam as mulheres, não votavam os analfabetos, etc. Hoje é isso mesmo, porque todos nós votamos, apenas formalmente. Mas quem financia os eleitos, fundamentalmente, são, como dito no voto, as grandes empresas. E, repito, eu não sou juiz eleitoral, não tenho nenhuma pretensão de estudar o assunto. Mas eu não duvido que, mesmo com a proibição do Supremo, tenham ocorrido inúmeras situações ilegais, naturalmente, de financiamento feito por empresas privadas, o que vai consubstanciar, além de uma ofensa à decisão do próprio Supremo, a perenização deste modelo, né, hoje passado em cartório, como se dizia antigamente. Né? Agora, um dado mais delicado que eu vejo nisso tudo, né, foi a transferência dos principais debates da arena política para a arena judiciária. É claro que o Brasil tem uma justiça eleitoral, né? Até se diz, não é minha especialidade, talvez o Mauro conheça melhor que eu, mas existem poucos países, ou nenhum outro país, que tenha uma justiça eleitoral que efetivamente administra o processo eleitoral. Né? Então, tudo bem, esse debate existe, mas, a princípio, numa leitura preliminar, apenas no contexto da licitude, da legalidade, da organização do processo eleitoral. Né? Mas eu não estou me referindo a isso, embora nós tenhamos tido ali algumas decisões estranhas da Justiça Eleitoral, não é? Com critérios diferentes para situações análogas, alguma rapidez um tanto quanto, né, incomum em se tratando de decisões judiciais, sobretudo eleitorais. Não é? Mas não vou nem entrar neste debate, porque, repito, não é minha seara. Eu quero dizer da transferência do debate político para a arena judiciária, fora do âmbito da justiça eleitoral, transformando, inclusive com a pretensão de fazer isso às vésperas da eleição, candidatos em réus de maneira adredemente preparadas para criar fatos políticos que, naturalmente, influenciariam nas eleições. Isso foi feito reiteradamente por juízes de primeiro grau, por tribunais regionais, por tribunais superiores e, claro, pelo Supremo Tribunal Federal, que, além de não fazer nada eficiente para combater esse tipo de prática, incentivou, né? Referendou isso nas vezes que foi chamado a se manifestar e se manifestou. Né? Agora, de onde vem isso? Né? Isso vem, a meu ver, né, uma modesta opinião, vem de um movimento crescente de hipertrofia judiciária. De novo, né, a gente que passou aí por esse momento de transição democrática, do período da ditadura para o período da redemocratização, nós festejamos muito o fato de que houve uma ampliação do acesso à justiça. As pessoas que antes tinham interditado o direito de procurar o judiciário passaram a buscar os seus direitos. Claro, isso resultou num cenário hoje bastante dramático, que é o de termos 80 milhões de ações sem julgamento no Poder Judiciário. Né? Aquilo que se chama de super ou hiperjudicialização
Isso, de fato, ocorre, não é? Mas isso também não retira o mérito da expansão do acesso à justiça, que foi uma conquista importante da Constituição. Mas o que eu vejo é que há uma judicialização da vida. Então, tudo se torna um problema a ser judicializado. E perdemos com isso o foco daquilo que realmente é importante de ser judicializado. E aqui não é uma crítica, né? Não leiam dessa maneira, como fazem aqueles que criticam especialmente a Justiça do Trabalho, que dizem que nós temos um volume excessivo de ações. Não, eu não estou desse lado. Nós temos um número excessivo de violações de direitos, e que naturalmente representa um número grande de ações trabalhistas, não é? Mas a judicialização não é causada pelo trabalhador. Quem judicializa as relações de trabalho é o empregador que não cumpre a lei. É essa a lógica que tem que ser reconhecida, não é? Mas voltando ao que eu estava dizendo, essa hipertrofia do judiciário ela ocorre porque há uma busca cada vez maior de soluções jurisdicionais quando não se consegue por outras vias, né, esta solução. E isso deu ao judiciário um protagonismo que eu acho realmente indesejável. Eu sou juiz há 24 anos, passei já por algumas fases da magistratura, mas eu vejo cada vez mais com dificuldade esse protagonismo do Poder Judiciário, especialmente com o protagonismo que alguns dos seus membros acabam tendo, né, um certo desejo de virar celebridade. Alguns já viraram, né, mas aquele desejo, né, que lembra um pouco aquele personagem antigo, né, do Chico Anísio, né, que queria ter um crachá, né? Bozó, né? Isso mesmo. Eu tô não vou citar o nome dela não, porque não merece, né? Eu tô na fulana, né? Não. Então é isso. Me parece, né, que existem personalidades do mundo, do meio jurídico, né, aí, né, não só do judiciário, mas também do Ministério Público e até da advocacia, que são doidos por holofotes, né? E que exerce um protagonismo extremamente perigoso. Não que nós estejamos defendendo a existência daquele juiz completamente desvinculado da realidade, né, totalmente abstraído do meio em que vive. Muito pelo contrário. Mas daí a ele invadir diariamente a sua casa, né, se tornar manchete do jornal da manhã, do site de notícias à tarde, do jornal noturno, tem algo estranho, né? Eu já fiz essa analogia, né? Sempre complicado fazer analogia com o futebol, né? Porque pode parecer um tanto quanto antipático, tal, especialmente para quem não gosta de futebol, mas para mim vale a mesma regra, né? Quando o árbitro do futebol aparece mais do que os atletas, tem algo errado. Para mim é a mesma regra. Quando o juiz aparece mais do que o conflito, tem algo muito errado. O juiz não é protagonista do processo, ele é o administrador do conflito. E hoje nós temos juízes popstars, juízes que são chamados para tirar selfies. E quando eu estou falando juiz aqui, gente, não é só juiz de primeiro grau, não. É ministro, são todos, são magistrados em geral. São chamados para tirar selfie, né? No supermercado, no shopping, em quaisquer lugares, em shows, né? Então, isso é ruim, eu acho isso ruim. A pessoa que se propõe a isso deve gostar, mas eu acho isso muito ruim porque perdeu um pouco o seu sentido, né? E esse processo gerou um dualismo interessante, que é o dualismo entre responsividade e ativismo judicial, né? O que acontece? Quando se fala em juiz responsivo, há uma preocupação fundamental em que o judiciário supra aqueles vazios constitucionais. A Constituição, como eu disse, prometeu muita coisa e não cumpriu, não por sua deficiência, mas porque o Poder Legislativo, o Poder Executivo não agiram como deveriam. As pessoas buscam o judiciário para isso. Um dos exemplos mais latentes acontece na área da saúde. Quando isso acontece, o juiz está sendo responsivo, está dando uma resposta à sociedade a uma necessidade que decorre do cumprimento da Constituição. Já quando o juiz usa as suas percepções pessoais para restringir direitos, ele é ativista. É um ativista
e que pratica um solipsismo, né, que é uma expressão aí que hoje muitos usam, que representa o quê? O considerar que eu sou o principal elemento desse processo e, portanto, a minha opinião é a que vale, independentemente das suas amarras com a legislação, suas amarras com a doutrina e tudo mais, né? E aí vem essas criações judiciárias. Então, o que acontece? O judiciário brasileiro, que deveria ser responsivo, ele foi se tornando ativista e totalmente seduzido, né, por aquela figura da sociedade do espetáculo, né? Ele passou a não apenas negar direitos constitucionalmente assegurados, como passou a reescrever. O Supremo, em mais de uma oportunidade, reescreveu a Constituição. Tem até aquela brincadeira nas redes sociais, né, que tem as Constituições riscadas com o acréscimo feito pelo Supremo, né, como na velha questão do princípio da presunção de inocência, que eu nunca vi uma relativização tão absurda como esta. Agora, é curioso, né, a gente ouve muito a seguinte piada, que o liberal brasileiro ele é liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? Liberdade de mercado, liberdade de contratação, mas sexo controlado pelo Estado, né? Homossexualidade nem pensar, né? Isso tem que ser controlado. Então, eu sou liberal, mas até certo ponto, né? Peraí. E o Supremo é quase isso, né? Porque o julgamento da terceirização, né? Não, pode terceirizar tudo. Por que não? A livre contratação, livre iniciativa, etc. Mas, em matéria penal, não. O Estado tem que ser duro, tem que punir. O sujeito fez, tem que punir, né? Cadeia para os bandidos, né? Esse é um discurso muito antigo que o Supremo reverbera a todo o tempo, né? Então, o que acontece? Onde eu quero chegar aqui, né? Já concluindo essa primeira parte, porque depois tem mais uma parte de mais uns 40 minutos, tá? Eu já entendi. Não, eu quero chegar no seguinte, que o judiciário brasileiro ele está sendo o agente do Estado pós-democrático, né? Porque o que caracteriza o Estado pós-democrático, né? Quem tem trabalhado muito esse conceito é o Rubens Casara, o juiz, meu colega, amigo, inclusive membro da Associação Juízes para a Democracia, como eu, que fala que é o Estado em que não existem limites para o poder, qualquer poder. Os poderes não têm limites. Basta que você invoque uma razão de Estado, mas que do Estado que interessa, efetivamente não há limite algum para a sua atuação. E é isso que estão dizendo. Você pode cometer um crime, mas se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, isso não é crime. Se você pedir desculpas, não é crime. Não é verdade? Então, isso, a gente ri, né? Mas é triste, porque, olha só, é a justiça brasileira consagrando o Estado pós-democrático. Então, como falar em democracia nesse contexto, né? Então, quando eu falei no início que provocava vocês a discutir a justiça, é exatamente isso que eu quero dizer. Não adianta a gente discutir a democracia se não rediscutir o papel do poder judiciário que ele vem assumindo. E aqui vou fazer, já conectando com o trabalho muito rapidamente, uma análise que também perpassa pelo que vem sendo feito com as relações de trabalho, né? Vocês vão ter a oportunidade de debater muito a reforma trabalhista, mas eu não quero deixar de pontuar algumas coisas, né? A meu ver, a reforma trabalhista, que todos já conhecem bem a essa altura, e aqui lembrando que eu estou falando entre aspas, tá? A Lei 13.467, ela visou criar o direito do trabalho do inimigo. Assim como no direito penal tem o direito penal do inimigo, que diz o seguinte, olha, existem pessoas que são inimigas da sociedade, então essas pessoas não podem ter direitos. O direito penal mesmo é para o crime de colarinho branco, para aqueles crimes que são crimes qualificados, de gente qualificada, né? Inimigos do Estado têm o direito penal repressivo, punitivo e que não transige. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E o que faz o direito do trabalho do inimigo? É exatamente a mesma coisa. O endurecimento das regras processuais, o enfraquecimento dos sindicatos, a
criação de figuras de flexibilização da relação de trabalho. Está aí, a semana surgiu um dado de 1/3 já dos contratos são de trabalho intermitente. Isso é criar um direito para o qual, destinado a um inimigo. Inimigo de quem? Do capital. É alguém que está incomodando o capital, porque ele quer direitos, né? Como diz a professora, ele quer favores que o capital dá a ele. Então, ele não precisa de um direito, ele precisa de um direito do inimigo. E foi isso que tentaram fazer com a reforma trabalhista. Esse emaranhado de regras assistemáticas, horríveis, mal escritas, né, tiveram, efetivamente, a função de criar esse modelo de repressão aos trabalhadores, entendendo como inimigo. E aqui eu faço uma autocrítica, né, porque a justiça do trabalho, embora tenha a sua importância, a sua relevância histórica, relevância institucional contemporânea e que deve ser defendida, não falo isso por questões corporativas, mas por ser convencido disso, ela também é responsável. Porque muitos juízes do trabalho foram agentes desse processo e continuam sendo. Vocês sentiram na pele juízes ansiosos pela vigência da Lei 13.467, inclusive aplicando antes da vigência. Não é? Então, e muitos comemorando aquele caso famoso do sujeito que talvez nunca tenha sentenciado no sábado, mas resolveu sentenciar no sábado porque era o dia da vigência. E ele não ia perder o prazer quase sexual de pontinhos, o trabalhador, né, que é o inimigo do capital. Então, esses juízes também estão fazendo esse papel sujo. E quando eu falo juiz, de novo, estou falando do juiz, do desembargador e de ministros, né, em tese, claro, né. Não estou falando de ninguém em particular, né? Até porque a gente não pode, tem nome que a gente não pode falar mesmo. Então, o que acontece? A Justiça do Trabalho também tem a sua responsabilidade nisso, tem, né, um papel significativo neste processo. E eu até costumo dizer que existem juízes que estão na Justiça do Trabalho, mas que não têm nenhum compromisso com o trabalho, ou um compromisso muito reduzido com o trabalho, e por isso não mereciam chamar juiz do trabalho. Deveriam chamar juízes do capital, porque é o que eles defendem. E quando se tornam juízes... E quando eles se colocam a serviço da pós-democracia, estão fazendo o trabalho sujo que o capital a eles outorgou. Eu encerro agradecendo a atenção de todos, mais uma vez cumprimentando a realização do evento, desejando que vocês tenham aí um período de ótimas discussões e que espero que daqui possam florescer os elementos essenciais para aquele antídoto citado na abertura, para que a gente possa resistir a tudo isso. Muito obrigado.